Olha você aqui na TV Manaim, também pelas nossas multiplataformas. A partir de agora, estamos entrando no ar com Manaim News. E que Deus abençoe sua vida. Eu gostaria de falar com você destacando os canais que nós estamos transmitindo. No canal 16.2 TV aberta para Grande Vitória no Espírito Santo. Estamos também no canal 126 Vimbratel para o Brasil inteiro, também TV aberta. Também estamos no canal 85 da Sky Livre e no YouTube, 24 horas aí, com a nossa TV Manaim. E a partir de agora nós vamos compartilhar com você, para você que nos acompanha no Brasil e também no exterior, todas as notícias das igrejas Cristã Maranata. E hoje nós vamos falar sobre as regiões Sudeste e Centro-Oeste do Brasil. Então fica com a gente, a partir de agora, o Manaim News entrando no ar e já vamos diretamente para onde? Para onde nós vamos? Vamos para Minas Gerais. Você gosta de Minas Gerais? Eu também gosto de Minas Gerais. E vamos falar com o nosso correspondente Marcelo Rosa. Marcelo, é com você. A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge Pessoa. A paz do Senhor Jesus aos nossos irmãos que nos acompanham aqui pelo Manaim News. Vamos agora trazer as notícias das nossas igrejas do estado de Minas Gerais. E começamos com imagens de um batismo que aconteceu na região de Ipatinga. Agora vamos ver fotos do seminário deste final de semana, começando aqui do Manaim de Governador Valadares. A imagem agora deste seminário é do Manaim de Belo Horizonte. Imagem também do seminário, agora do Manaim de Divinópolis. Fotos de uma evangelização com jovens que aconteceu em Cataguases, na igreja da Pampulha. Fotos do mini seminário e ceia com os jovens em Uberaba, Minas Gerais. Ceia com as servas da microrregião de Ponte Nova. Fotos do culto de ceia com as senhoras na ICM Itaúna, em Minas Gerais. Culto de ceia com as senhoras agora da região de Piuí. Culto especial com as senhoras em Campo Florença, em Ribeirão das Neves. Imagens de um culto especial com as senhoras da microrregião Taquara Preta, em Cataguases. Culto especial das senhoras da microrregião de Timóteo, em Minas Gerais. As imagens são de um culto que aconteceu logo após a madrugada no tiro de guerra da cidade de Caratinga. Fotos do culto de senhoras da microrregião 2 de Governador Valadares. Reunião das servas da microrregião Bom Jardim, em Ipatinga. Reunião de senhoras no Manaim de Juiz de Fora. Reunião da microrregião 3 de Caratinga com irmãos que exercem função. Da ICM Vila Regina. Fotos com as servas da região da ICM Vila Regina. Vigília com os jovens das igrejas de Cataguases. Vigília agora com os jovens da região de Montes Claros, na ICM de Vila Regina. Aqui as imagens da homenagem à Igreja Cristã Maranata que aconteceu na Câmara dos Vereadores de Cataguases. Fotos do trabalho de convites nas escolas de Conselheiro Pena, convidando para o culto especial de encerramento do mês dos jovens. Agora fotos do trabalho dos jovens nos asilos das igrejas de Sevilha e Rosa Neves. Fotos também do trabalho dos idosos, agora com os jovens da região de Conselheiro Pena. E esta foi a nossa participação no Manaim News de hoje. Assim, nos despedimos dos irmãos com a paz do Senhor Jesus. E agora segue com você, Jorge Pessoa. Obrigado pelas informações de Minas Gerais. Indo agora para o Rio de Janeiro e o correspondente, o nosso amado irmão, companheiro Hilton Medeiros, tem notícias sobre a região da Baixada Fluminense e, na sequência, você confere aí as demais regiões. Alô, Rio de Janeiro! Rio! É com você aqui no Manaim News. Olá, irmão Jorge, paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos e aqueles que nos acompanham sempre aqui no Manaim News. Daremos início com a nossa região, falando de um culto especial que aconteceu na ICM no bairro da Luz. E te convido nesta hora a acompanhar conosco. Começamos nossa matéria falando do culto especial que aconteceu na ICM no bairro da Luz, no município de Nova Iguaçu. Estiveram presentes pastores de toda a região e demais convidados. O fogo do céu desceu, sendo pregada a palavra sobre o rei Josafá, uma grande bênção. Finalizamos esse boletim com o encontro de senhoras, onde estiveram presentes todas as irmãs do Polo de São João de Meriti. Foi trazida uma aula sobre a mulher virtuosa e foram contados vários testemunhos de servas do passado, trazendo edificação e renovo para todas as irmãs. O Senhor visitou todas as vidas que estavam presentes neste evento. Louvado seja o nome do Senhor!
ainda daremos continuidade com nossa irmã Natália Bento. E eu me despeço de todos. Paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor Jesus, irmão Hilton, e a todos que nos acompanham. Vamos sim, as informações aqui da nossa região metropolitana. A última quarta-feira do mês foi marcada por muitas bênçãos. As senhoras se reuniram em várias regiões para buscar a presença do Senhor. Em Petrópolis, aconteceu um culto com ceia na igreja da Visconde do Bom Retiro. Em Itaipava, as irmãs participaram de uma ceia e foram abençoadas. O mesmo aconteceu na região de Fragoso, na cidade de Magé, e na igreja central de Piabetá. Na região de Niterói não foi diferente. As irmãs provaram mais uma vez do amor do Senhor. E as servas em Anchieta, na cidade do Rio de Janeiro, também receberam uma grande bênção. Os irmãos da região de Petrópolis realizaram um culto evangelístico no lar de idosos. Muitas experiências foram vividas com o Senhor. No Manaim de Pedro do Rio, aconteceu o seminário de grupos de intercessão, senhoras e obreiros. E no Manaim de Vidreira, em São Gonçalo, os irmãos também se reuniram para buscar o renovo espiritual. Glória a Deus, e não paramos por aqui. O irmão Marco dará continuidade às informações do estado do Rio de Janeiro. A paz do Senhor Jesus a todos e até semana que vem. A paz do Senhor, Natália, a todos os irmãos que nos acompanham no Manaim News. Confira os destaques de Angra dos Reis e Barra Mansa. Aconteceu uma reunião especial com professoras e obreiros da região de Angra dos Reis que se reuniram para tratar de um tema de grande importância, a acessibilidade nas atividades da igreja. A reunião foi realizada na ICM Frade e grande foi a operação do Senhor, trazendo um grande aperfeiçoamento para a realização deste trabalho nas igrejas. Trazendo os destaques de Barra Mansa, vamos falar sobre um momento especial que marcou a vida de nossos irmãos, o batismo nas águas realizado no Manaim de Queluz. Irmãos das igrejas de Barra Mansa desceram as águas e puderam testemunhar publicamente sua fé em Jesus. O batismo reuniu familiares e irmãos das igrejas, que glorificaram o Senhor pela bênção do novo nascimento vivida por cada um dos batizandos. Louvado seja o nome do Senhor. Na ICM Estamparia, os jovens da região de Barra Mansa 2 se reuniram em uma vigília especial, encerrando um mês dedicado à oração pelos jovens. Foi um momento marcado pela presença do Senhor, louvores de gratidão e edificação espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Eu encerro aqui a minha participação. E agora quem vai trazer as informações é o nosso correspondente Rudney Freitas. Paz do Senhor. Queremos saudar o nosso irmão Marco Lacerda e a todos que acompanham o Manaim News com a paz do Senhor Jesus. Queremos falar agora, inicialmente, da região de Volta Redonda, a qual tivemos uma reunião especial com todas as senhoras na ICM Conforto, um momento de renovo, de glorificação e exaltação ao nome do Senhor, um momento separado por Deus ali para as nossas irmãs. E agora queremos falar também da região de Barra do Piraí, onde tivemos também uma reunião especial com as senhoras ali da ICM Vassouras, Mendes e Miguel Pereira, aonde ali as irmãs se reuniram na ICM Vassouras, também um momento ali de renovo, de exaltação, de glorificação ao nome do Senhor. E em fechamento a nossa participação, queremos falar do seminário que ocorreu no Manaim de Queluz, um seminário para grupo de intercessão, senhoras, obreiros e responsáveis de grupo. Na parte da manhã tivemos as aulas presenciais, um momento de aprendizado, de ensino da palavra do Senhor, e na parte da tarde nós recebemos a transmissão via satélite diretamente do Manaim de Domingos Martins, onde continuamos a desfrutar desta grande bênção. Glorificamos ao nome do Senhor, exaltamos pela oportunidade mais uma vez testemunharmos daquilo que Deus tem feito aqui na nossa região. E assim nós encerramos a nossa participação e continuaremos agora com as notícias da região de Resende com o nosso irmão Almir Aba. Irmão Rudney, a paz do Senhor Jesus e a todos vocês que nos assistem aqui no Manaim News. Hoje vamos trazer as novidades aqui da nossa área de Resende, estado do Rio de Janeiro. Acompanhe conosco. Na Igreja Cristã Maranata do bairro Alegria, a reunião com senhoras foi marcada por momentos de louvor e oração. Servas e convidados participaram desse encontro abençoado, onde as irmãs testemunharam grandes bênçãos na presença do Senhor. Também na Igreja do bairro Paraíso, a vigília com os jovens do Evangelho Sem Fronteiras de Resende foi um encontro abençoado com o Senhor. Jovens e igrejas reuniram-se em comunhão, vivenciando momentos de fé e adoração. Na ceia com o Senhor, experimentaram a profunda presença do Espírito Santo em suas vidas.
vivendo uma noite abençoada de renovação e graça do Senhor. Amém, glória a Jesus, até a semana que vem, se Deus quiser. Retornamos agora aos nossos estúdios com o nosso amado irmão, Jorge Pessoa. Obrigado pelas notícias do Rio de Janeiro. Você está assistindo o Manaí News. E agora, vamos sair do Rio. Vamos para onde? Vamos para São Paulo. São Paulo, com as notícias aí com a nossa irmã Tamires Campos. Tamires, conta pra gente aqui no Manaí News as novidades de São Paulo. A paz do Senhor Jesus Jorge, a paz do Senhor irmãos. Estamos em mais um Manaí News e hoje estamos aqui no Manaí de Guaporé, em São Paulo. E quem vai nos contar como foi é o jovem Gabriel Araújo. Confira. Hoje no Manaí tivemos grandes experiências com a palavra. Uma aula que nos chamou a atenção foi a aula sobre as bodas em Caná da Galileia, quando trata sobre o vinho, que é a operação do Espírito Santo. Nós estamos vivendo um momento profético em que muitas igrejas abandonaram a operação do Espírito Santo. Mas nós temos essa experiência, o batismo com o Espírito Santo, a palavra revelada, o clamor pelo sangue de Jesus. Essas experiências que nos marcou, nos chamou para a presença do Senhor, que nós temos vivido diariamente. Ainda no período da manhã, além das aulas presenciais, tivemos um trabalho Crescendo no Manaí, com temas sobre salvação, onde as crianças, intermediários e adolescentes aprenderam sobre o ato e processo. A nossa adolescente Manuela Victoria nos conta um pouco sobre. Hoje nós tivemos aulas sobre o ato e o processo. No ato nós temos a eleição, onde Deus Pai elege você dentro do ventre. Já a chamada é quando você tem um encontro com o Senhor Jesus. E o processo é onde você tem livre-arbítrio para escolher o seu caminho. Na área oeste de São Paulo, nesta semana, tivemos uma reunião com os obreiros, diáconos e responsáveis de grupo de assistência, com uma mensagem acerca dos dons espirituais, e nessa reunião foi tratado sobre alguns trabalhos iniciados na área e levantamento de irmãos para apoiar neste trabalho específico. Também tivemos na última quarta-feira uma reunião especial com as senhoras reunidas no polo de Quitaúna para glorificar o Senhor. Foi uma noite de grande ministração do Espírito Santo e dons direcionados às irmãs da área. E para fechar o mês dos jovens, tivemos uma vigília com ceia em glorificação ao Senhor, pelo mês de grandes bênçãos na vida dos jovens. Uma noite marcante, onde muito o Senhor falou aos corações, através da palavra, dos louvores e dons espirituais. Em especial, alguns jovens o Senhor batizou com o Espírito Santo. Glória a Jesus. Agora vamos lá para a região de Campinas, a microrregião de Jaguariúna. Nós tivemos o seminário de grupo de intercessão, senhoras e obreiros. A programação contou com 4 aulas. A primeira abordou a importância da oração, a segunda tratou da assistência na igreja, com base em 1 Samuel 30:11. A terceira aula destacou os dons espirituais, conforme 1 Coríntios 12:1. E a última aula foi dado ênfase no tema A Última Mensagem, sobre a mensagem que devemos levar nessa última hora que antecede a volta do Senhor Jesus. Enquanto isso, as crianças intermediárias e adolescentes participaram do Crescendo no Manaí, com aulas bíblicas, atividades dinâmicas e ensaios de louvores, em um ambiente de comunhão e aprendizado da Palavra de Deus. A microrregião de Ribeirão Preto se reuniu em São Joaquim da Barra para assistir ao seminário de grupos de intercessão, obreiros e senhoras. A classe foi abençoada com tanto ensino da parte do Senhor, e enquanto os irmãos assistiam à transmissão do seminário, uma equipe de professores estava atuando no Crescendo no Manaí. As crianças puderam aprender Libras e tiveram aula sobre a ação do Espírito Santo em suas vidas. E na região de Santos foi realizado o culto evangelístico no quartel do Exército, na cidade de Cajati. Este trabalho foi fruto da evangelização do mês dos jovens. Neste culto foi abordado os sinais da volta gloriosa do Senhor Jesus e o tempo da graça. A palavra tem sido pregada e a cada dia o Senhor tem acrescentado vidas novas ao corpo. Ainda na região de Santos, foi realizado um seminário com os irmãos do grupo de intercessão, senhoras, professores da IBD e varões na ICM de Assunção. O Senhor renovou a vida de cada um dos servos, restaurou a instrumentalidade e deixou promessas de usar poderosamente com os dons espirituais. E por fim, os jovens da região do Vale do Paraíba se reuniram no Manaí para um culto especial de encerramento do mês de abril. Após diversas atividades com o Evangelho Sem Fronteiras, visitas e encontros, a classe pôde glorificar o Senhor e se assentar à mesa com ele. Neste culto foi abordado sobre a vida de Marta e Maria. Passagem em Lucas 11 vai de encontro com momentos em que muitos jovens passam durante a caminhada.
mas foi deixado o exemplo de Maria, que escolheu a boa parte. Tomar essa decisão é entregar verdadeiramente o coração ao Senhor e realizar a sua obra. Foi um momento de alegria e de definição da vida dos jovens. Eles puderam ceiar e o Espírito Santo operou grandemente, glória a Deus. A igreja do bairro de Califórnia, na cidade de Jacareí, também realizou uma caravana de visitas com os jovens. Mais de 15 lares foram visitados, entre idosos e enfermos. O grupo de intercessão apoiou este trabalho e até mesmo uma vizinha da igreja viveu uma experiência no cumprimento de um dom espiritual. Glória a Jesus, que semana abençoada foi aqui no estado de São Paulo. Nós ficamos por aqui e voltamos semana que vem. A todos, a paz do Senhor Jesus. Agora é com você, Jorge. Saindo do Sudeste, vamos falar agora sobre o Centro-Oeste, o Centro-Oeste abençoado do Brasil. E hoje, com a participação do nosso companheiro Tiago Henrique. Tiago, fala pra gente tudo o que está acontecendo aí no Centro-Oeste. Conta tudo, hein? A paz do Senhor Jesus, irmão Jorge. No domingo, a Igreja Cristã Maranata de Sidrolândia, Mato Grosso do Sul, recebeu com alegria a caravana de jovens para uma programação especial em comemoração aos 17 anos da igreja naquela cidade. No período da tarde, foram realizadas visitas nos lares dos irmãos daquela cidade, também visitas virtuais de irmãos que residem em municípios vizinhos. Nessas visitas foram transmitidas mensagens proféticas e realizadas orações que falaram aos corações dos irmãos. À noite aconteceu um culto especial, com ceia em glorificação a Deus pelo aniversário da igreja. Foi uma celebração marcada pela presença dos jovens, visitantes, e as atividades foram de grande renovo para a igreja, fortalecendo a fé e a comunhão entre os irmãos. Os irmãos da igreja do bairro de Copamate realizaram uma ação de evangelização com base nas aulas do seminário de março. Na Escola Particular Associação Especial de Apoio à Criança e ao Adolescente, essa atividade já havia sido realizada no ano de 2018 e, novamente, a coordenação solicitou a realização de um culto. Na igreja do bairro de Omambaí, foi realizado um culto especial para as servas. Foi um momento de comunhão em que o Senhor operou renovo espiritual e fortaleceu a comunhão. Foi realizada uma ceia de glorificação a Deus pelo mês dos jovens. O pastor Marlon Oliveira, coordenador da região, irá nos dar mais detalhes. Nós estamos aqui finalizando um culto de glorificação ao Senhor, pela evangelização, pelo trabalho feito com os jovens durante o mês de abril. E participamos de uma ceia que foi uma bênção muito grande na vida de todos os que estavam aqui presentes no culto. Este mês ficou marcado com caravanas, vigílias, evangelizações, evangelhos sem fronteiras, enfim, foi um mês que marcou profundamente as atividades aqui no Mato Grosso do Sul. Os jovens tiveram profundas experiências nos dons espirituais, na evangelização, e o Senhor coroou todo esse trabalho com esta ceia tão maravilhosa, onde o Senhor falou profundamente em cada coração. Compartilhamos agora os destaques de Goiás. O Senhor tem operado maravilhas, tanto nas ações evangelísticas, quanto nos momentos de comunhão das igrejas locais. A Igreja Cristã Maranata, em Aparecida de Goiânia, realizou uma cantata evangelística em um shopping da cidade. O evento foi conduzido pelo Grupo Evangelho Sem Fronteiras e contou com a participação dos jovens de diversas igrejas da área de Goiânia e região metropolitana. Durante a apresentação, louvores exaltaram o nome do Senhor Jesus e alcançaram corações. A cantata foi uma bênção e diversos frequentadores do shopping foram tocados pela mensagem. A ação foi fruto de um trabalho de evangelização que tem sido realizado pelos jovens com amor e dedicação à obra do Senhor. O grupo se preparou em consagração e viveu experiências marcantes, dando continuidade às ações evangelísticas realizadas. Na Igreja Cristã Maranata do Jardim Planalto, também em Goiânia, foi realizada uma madrugada especial com as famílias. A revelação foi clara: o Senhor queria abençoar os lares da igreja. Durante a madrugada, houve operações do Espírito Santo, com momentos de louvor e operação de grande renovo. Muitas famílias foram edificadas e saíram fortalecidas na fé. Essas foram as notícias da região Goiás, e o Senhor continue abençoando a cada igreja, prosperando a obra de Deus.
Irmão Jorge, é com você. Voltamos semana que vem, trazendo mais notícias da região do Centro-Oeste. A todos, a paz do Senhor Jesus. Você está acompanhando aqui o Manaí News e agora para encerrar falando da capital do país, vamos diretamente com os irmãos aí de Brasília e o nosso correspondente é ele, o Felipe Martins, trazendo informações inclusive sobre o batismo, não é isso? Um batismo que aconteceu aí na região. Um abraço aos irmãos aí de Brasília. Irmão Jorge e todos os queridos que nos acompanham, a paz do Senhor Jesus. Meus amados, é com grande alegria que nós estamos aqui mais uma vez para compartilhar com os irmãos um pouco do que o Senhor fez aqui em Brasília nessa semana. E vamos começar nossa participação mostrando um batismo que foi realizado pelas igrejas de Águas Lindas 1 e 2 e também pela ICM da QNJ. E nesse batismo que foi realizado no Manaim de Brasília, o Senhor operou uma grande bênção. Foi um testemunho público de fé por aqueles irmãos que desceram as águas, fazendo ali a melhor escolha das suas vidas. Louvado seja Deus! E falando ainda da QNJ, os irmãos daquela igreja foram até um lar de idosos e ali levaram a palavra de esperança do Senhor. Muitas vidas foram quebrantadas, pediram oração e naquela manhã o nome do Senhor foi engrandecido. Bendito seja Deus! E agora nós vemos imagens de uma madrugada especial que foi realizada com os jovens da micro-região da Ceilândia. Nessa madrugada os jovens estavam com o coração quebrantados, glorificando ao Senhor por todas as bênçãos alcançadas neste mês de abril. Bendito seja Deus! E agora nós vemos imagens de uma vigília que foi realizada com as irmãs da micro-região da Asa Sul. E nessa vigília, o Senhor falou poderosamente ao coração das suas servas. Foram momentos de comunhão na presença do Senhor. Louvado seja Deus! E agora nós vamos falar sobre o aniversário da igreja de Lunabel, onde ali foi realizado um culto de senhoras com ceia em glorificação ao Senhor pelos seus feitos e pela obra do Senhor naquela cidade. Glória a Jesus! E agora nós vemos imagens de uma caravana de visitas que foi realizada pelos jovens da micro-região do Gama. Em cada lar que os irmãos entraram, o Senhor operou maravilhas. Louvado seja Deus! E falando ainda sobre a micro-região do Gama, foi realizada na igreja de Santa Maria uma vigília com todos os jovens daquela micro-região, onde os irmãos glorificaram ao Senhor pelas curas, pelos levantamentos e por tudo que o Senhor operou na vida dos jovens neste mês. Bendito seja o Senhor! E encerrando nossa participação, nós compartilhamos imagens de uma vigília que foi realizada na igreja de Samambaia, na 210, com todos os jovens e varões da micro-região da BR-060. Foi uma noite de muito ensino e fortalecimento da doutrina, onde todos os que estavam presentes saíram abençoados pelo Senhor. Bendito seja o nosso Deus! Bendito seja o nome do Senhor! Meus amados, nós voltaremos na semana que vem com muitas vitórias que o Senhor vai conceder aqui para Brasília. A paz do Senhor Jesus! Louvado seja o nome do Senhor! Só quero lembrar você que nos acompanha no Manaí News sempre, lembrando que esse mês de maio, nós estamos orando pelos pastores ungidos e os seus familiares. Então participe com a igreja, esteja orando pelo seu pastor, pela família dele. Deus tem uma bênção para você. Deus tem uma bênção para os nossos pastores ungidos na casa do Senhor, que tem cuidado com tanto amor das suas ovelhas, não é verdade? Então esse mês, a orientação do mês é a oração pelos pastores e os seus familiares. Estamos chegando aqui ao final de mais uma edição do Manaí News. Teve algum evento aí na sua cidade, em sua igreja? Envie aqui para o nosso e-mail, mostra o nosso e-mail aí, manainews@radiomanaim.com.br, manainews@radiomanaim.com.br. Teve notícias na sua igreja? Manda pra gente, manda pra cá. Um grande abraço, a paz do Senhor Jesus.